O historiador e viajante francês Alex de Tocqueville, ele ficou impressionado com o que ele viu quando visitou Manchester em 1830. Altas fábricas lançavam fumaça e fuligem sobre as ruas e casas. Por toda a parte, ele ouviu os sons da indústria. Abre aspas, os rangidos das rodas das máquinas, o assobio do vapor das caldeiras e o ritmo regular dos teares. Fecha aspas. Como ele mesmo escreveu nas suas palavras. Fábricas como as de Manchester transformaram a economia britânica ao longo do século XIX. Os donos de fábricas compraram ferramentas e máquinas para produzir bens como tecidos, vidros e talheres, e pagavam salários aos trabalhadores que vinham todos os dias das casas ao redor para trabalhar. Os produtos passaram a ser fabricados de uma forma mais barata e novos bens foram inventados. Homens, mulheres e crianças deixaram as fazendas, o campo e se mudaram para cidades em expansão. Lá, eles trabalhavam ao lado de máquinas movidas a vapor e não eram mais regidos pelo nascer e pôr do sol dos campos, mas pelos relógios e horários impostos pelos patrões. As mudanças desse período foram tão profundas que mais tarde passaram a ser chamadas de Revolução Industrial. Além das cidades, no campo cultivava-se o trigo necessário para alimentar os operários das fábricas. A agricultura tinha sido por muito tempo a base da economia e os proprietários de terra eram os ricos e poderosos. No passado, a terra era compartilhada segundo os costumes antigos das aldeias e aos poucos, porém, os proprietários passaram a cercar terrenos para criar grandes fazendas e os agricultores e pastores das aldeias tornaram-se trabalhadores assalariados. Os agricultores capitalistas empregavam esses trabalhadores para produzir colheitas destinadas à venda e não para o consumo próprio. Novas técnicas agrícolas permitiram produzir mais alimento para abastecer a crescente população urbana. À medida que Manchester e outras cidades se enchiam de armazéns e fábricas, a base da riqueza do país começou a se deslocar da agricultura para a indústria. Algumas pessoas começaram a acumular fortunas investindo na economia industrial. Um desses foi Davi Ricardo, um dos principais corretores da Bolsa Britânica. E depois de enriquecer, o Ricardo voltou-se para a economia, demonstrando uma capacidade de raciocínio lógico nunca antes vista nesse campo. No século XVIII, garotos de famílias abastadas eram instruídos em grego e latim antes de ir para a universidade. E esse não foi o caso do Ricardo. Seu pai, um bem-sucedido empresário judeu, acreditava que uma educação prática era mais importante e, aos 14 anos, mandou o filho trabalhar na Bolsa de Valores. Ricardo se destacou e fez muito dinheiro e, posteriormente, inclusive, ele ajudou a financiar o governo britânico na guerra contra Napoleão. Um dos seus negócios era, na prática, uma aposta no desfecho da Batalha de Waterloo em 1815. Ao emprestar o dinheiro para o governo, Ricardo assumiu um risco enorme. Se os britânicos fossem derrotados, ele ia perder muito dinheiro. O seu amigo e também economista, o Thomas Malthus, que conheceremos melhor num próximo vídeo aqui da série, ele tinha uma pequena participação nesse empréstimo. Malthus se desesperou e escreveu pedindo que o Ricardo vendesse a sua parte. O Ricardo manteve a calma e conservou o seu investimento. Quando veio a notícia da vitória britânica, ele se tornou um dos homens mais ricos do país da noite para o dia. Ricardo tropeçou na ciência econômica em uma biblioteca, onde ele descobriu a riqueza das nações do Adam Smith. E esse acabou sendo o livro mais importante que ele leu e o inspirou a aplicar sua mente formidável à análise da economia, no momento em que os novos capitalistas disputavam poder com a velha aristocracia latifundiária. A grande questão dessa época era como dividir a crescente grande riqueza nacional entre os proprietários de terra, os capitalistas e a massa de trabalhadores. Smith, como vimos na aula anterior, ele já tinha mostrado como os mercados geram prosperidade, mas ele também percebeu os sinais de conflito. E no início do século XIX, esses sinais se intensificaram quando os trabalhadores começaram a protestar contra os altos preços dos alimentos.
Alguns estudiosos na época pensavam que esses preços altos eram causados pelos altos aluguéis pagos aos proprietários de terra, o que encarecia o custo dos agricultores. O Ricardo discordava. Segundo ele, era o contrário. Os altos preços dos alimentos causavam os altos aluguéis. E para explicar a sua lógica, o Ricardo nos pede que imaginemos uma economia como uma grande fazenda produtora de grãos. Os proprietários alugam suas terras para os agricultores capitalistas que contratam trabalhadores para cavar, semear e colher. Então, vendem a produção. Quando a população cresce, é preciso mais grãos. E como a terra é limitada, os agricultores passam então a cultivar áreas menos férteis. E a produção vai se tornar mais difícil e os preços dos grãos vão subir. Pessoal, quero fazer uma pausa no vídeo para falar do nosso parceiro e patrocinador e o tema está relacionado com o vídeo de hoje. Normalmente as pessoas acham que a lógica econômica é que governa a economia e não é sempre assim. A gente tem interferência política. Nós chamamos isso de risco político. E aqui no Brasil a gente está acostumado com isso e assistimos recentemente o governo brasileiro aumentando o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Imagina que você tem uma viagem marcada e, de repente, o imposto aumentou. E o imposto vai afetar o câmbio, o cartão de crédito internacional. E com isso, então, as suas compras e parte da sua viagem vai ficar mais cara. Como que você se protege disso? É muito difícil, mas tem uma solução. O BTG Pactual tem um cartão de crédito onde você consegue contratar um IOF especial e ele vai ficar em apenas 1,1% de imposto, comparado com os 3,5% de imposto para dinheiro em espécie, com a alíquota mais alta que o governo trouxe. Ou seja, se você quiser se proteger, você precisa estar num banco que tem os serviços, produtos e a melhor maneira de te ajudar a lidar com esses imprevistos criados pelo governo. O BTG é esse lugar, o BTG Pactual não tem só esse benefício, tem várias outras coisas, eu recomendo e convido vocês a conhecerem. Abram a sua conta e vejam os cartões de crédito do BTG. Eu vou deixar o link aqui na descrição e tem o QR Code aqui na tela. Então, BTG Pactual tem muitas oportunidades e alternativas, soluções, serviços para vocês. Vamos continuar com o vídeo. Nos terrenos menos férteis, é preciso mais trabalhadores para produzir mais grãos, sobrando um lucro menor depois de pagar os salários. Pode-se então pensar que quem está nas terras mais férteis teria mais lucro, mas na verdade são os proprietários que ganham mais. Por quê? Como a concorrência pelo uso da terra, os agricultores dispostos a pagar mais aluguel acabam repassando esses lucros aos donos das terras. Mas e os capitalistas das cidades? Os lucros deles também caem, porque os altos preços dos grãos encarecem o pão, obrigando-os a pagar salários mais altos para garantir a sobrevivência dos operários. Quanto aos trabalhadores, também perdem, pois o seu alimento vai ficar mais caro. O Ricardo concluiu então que o interesse do proprietário de terra está sempre em oposição ao interesse de todas as outras classes da sociedade. Segundo ele, o poder dos latifundiários travava a economia. Os capitalistas aumentavam a produção ao construir as fábricas e contratar trabalhadores, mas, com os lucros menores, investem menos e a geração de riqueza desacelera. Já os proprietários, eles enriquecem simplesmente cobrando aluguel e consomem seus ganhos com os empregados, bibliotecas e jardins exóticos. E nada disso contribui para a prosperidade do longo prazo no país. Na época do Ricardo, essa balança de poder ela pendia ainda mais em favor dos latifundiários, por conta das chamadas leis do milho, que proibiam a importação de grãos baratos do exterior. O resultado era o aumento dos preços internos, então, dos produtos alimentares. A lógica de Ricardo mostrava que essas leis aumentavam os aluguéis dos proprietários, reduziam os lucros dos capitalistas e empobreciam os trabalhadores. Em 1819,
uma manifestação em St. Peter's Field, em Manchester, exigiu o direito ao voto para todos e o fim das leis do milho. O protesto virou um massacre quando os soldados abriram fogo, matando vários e ferindo centenas. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Peterloo. No mesmo ano, o Ricardo se tornou um membro do parlamento e lá ele propôs uma solução: abolir as leis do milho. Segundo ele, isso tornaria a Grã-Bretanha um país mais feliz do mundo. Mas, óbvio que a sua proposta foi ignorada. Muitos não estavam acostumados com os argumentos baseados em análise econômica rigorosa e pareciam distantes da realidade. Um colega parlamentar chegou a dizer para o Ricardo que ele argumentava como se ele tivesse caído de um outro planeta. No fim, ele venceu o debate e a Grã-Bretanha aboliu as leis do milho. Mas isso só foi acontecer décadas depois, quando ele já tinha morrido. Segundo Ricardo, o que aconteceria sem as leis do milho? Grãos baratos do exterior inundariam o país. Os trabalhadores não precisariam mais lidar com os preços altos de comida, os capitalistas pagariam salários menores, pois os trabalhadores gastariam menos com alimento, e os lucros aumentariam e os investimentos voltariam a crescer, gerando então riqueza mais acelerada. Produzir todos os próprios grãos nem sempre fazia sentido, dizia Ricardo. Um país pode fabricar outros produtos, como tecidos e ferro, e trocá-los por grãos estrangeiros. Se a Rússia produz grãos de forma mais barata e a Grã-Bretanha produz ferro com mais eficiência, ambos vão sair ganhando se um se especializar no ferro e o outro nos grãos. A genialidade do Ricardo foi levar esse raciocínio um passo além. Mesmo que o país fosse melhor em produzir tanto ferro quanto grãos, o comércio ainda poderia ser vantajoso. Para entender, imagina que você e um amigo têm duas tarefas: carregar caixas e varrer o chão. Você é mais rápido em ambas. Mesmo assim, talvez valha mais a pena que o seu amigo fique com a vassoura, porque se você fosse varrer, você estaria abrindo mão de um desempenho muito superior na hora de carregar as caixas. Comparativamente, seu amigo tem uma vantagem relativa em varrer, ainda que seja mais lento do que você em tudo. Juntos, vocês completariam a tarefa mais rápido se cada um se especializasse em uma das atividades. O mesmo se aplica a países. Se a Grã-Bretanha tem uma vantagem comparativa em ferro e a Rússia em grãos, eles têm que se especializar e trocar ferro por grãos. A ideia é profunda. Todo país tem alguma vantagem comparativa e todos podem ganhar com o comércio internacional. E é melhor abrir as fronteiras ao comércio internacional do que tentar ser autossuficiente. Esse é um argumento básico que a gente pode usar para entender o que está acontecendo com o mercado, com o comércio internacional hoje em dia. A situação da discussão da tarifa, dos Estados Unidos não querer ser deficitário, não querer comprar coisas de outros países para produzir tudo internamente, para ser mais autossuficiente, ela fere essa lei e essa descoberta econômica do Ricardo, que é a vantagem comparativa, aonde você não vai produzir tudo bem, alguém vai produzir melhor que você, e os dois lados saem ganhando se a gente comprar o que o outro lado produz melhor. E produzir melhor, essa parte é importante, gente. Não é ter o preço mais barato. Como eu disse aqui no exemplo do tempo. Não é vantagem absoluta, é vantagem comparativa. A vantagem comparativa é quem tem o menor custo de oportunidade. E o custo de oportunidade você calcula comparando as duas atividades que supostamente você vai fazer. Seja produzir ferro ou grãos, seja produzir carros ou aviões. Então, você compara uma com a outra e vê o tempo que você gasta e o custo que você tem. Porque a hora que você está fazendo uma, você está deixando de fazer a outra. Essa lógica tem tudo a ver com a discussão comercial de hoje, do mundo de hoje. E parte do problema do comércio internacional é que, há algum tempo, a gente não tem mais usado na prática a realidade da vantagem comparativa. O sistema internacional de comércio, ele está olhando só para a vantagem absoluta. Quem tem o menor preço e está todo mundo comprando só da China. Então, nesse ponto, o problema todo que o Trump está tentando resolver faz sentido.
Mas aí a maneira como ele quer resolver, que é também fechando o país para crescer a sua produção interna e se tornar mais autossuficiente, quando ele sinaliza que ele vai punir o mundo inteiro porque algum país, os Estados Unidos compra mais daquele país do que vende, ele também está descartando e ferindo a lógica da vantagem comparativa do Ricardo. Ou seja, tanto na maneira como o sistema internacional de comércio está funcionando, quanto na possível solução para resolver esse problema, a vantagem comparativa está sendo jogada no lixo. E é muito importante a gente resgatar o Davi Ricardo e entender a profundidade do que ele nos ensinou. Bom, voltando para a história. Embora alguns economistas tenham desafiado essa ideia, o princípio da vantagem comparativa do Ricardo ele se tornou um dos mais valorizados na economia. Ricardo foi elogiado por trazer um novo padrão de raciocínio à economia. Por exemplo, o escritor britânico do século XIX, o Thomas de Quincey, ele passou a estudar a economia após o consumo de ópio dificultar a sua leitura habitual de matemática e filosofia. Inicialmente, ele achou os economistas patéticos e disse que qualquer um com um pouco de juízo estrangularia esses tolos e esmagaria seus crânios mofados com um leque de dama. Mas então emprestaram para ele um livro do Ricardo. E antes de terminar o primeiro capítulo, ele exclamou: "Tu és o homem." O estilo de pensamento do Ricardo ele partia de um ponto simples. Por exemplo, que os terrenos variam em fertilidade. Então ele seguia rigorosamente essa lógica. O De Quincey o elogiou por usar a razão para encontrar leis econômicas como se elas fossem feixes de luz no caos dos fatos e da história. Muitos dos pontos de partida de Ricardo eles foram abandonados por economistas posteriores, mas o seu método de construir longas cadeias de causa e efeito se tornou central na economia. Seus amigos diziam que ele não se importava de vencer debates, ele só queria descobrir a verdade, mesmo que ela contrariasse seus próprios interesses. Em 1814, Ricardo comprou uma propriedade de 5.000 acres, onde tirava uma boa renda. Como ironia extrema, ele se tornou um proprietário de terras. Mas isso não o impediu de defender incansavelmente o livre comércio, algo que ameaçava diretamente a riqueza obtida com a sua própria terra, mas que seus princípios econômicos mostravam ser o certo.